Boteco 4.0, o podcast da BI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou Cláudio Goldberg, o moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, vamos discutir um caso real de implantação de um MES na indústria, seus benefícios e obstáculos. Estão comigo Paulo Narciso, CEO da Harbor e provedor da solução, e Marcos Dillenburg, CEO da Novos, onde a tecnologia foi implantada. Bem, galera, bem-vindos ao Boteco 4.0. Inédito, porque dessa vez a gente está gravando em um stand brasileiro dentro da Hannover Messe. Então isso significa muito para a indústria brasileira, e nós estamos no stand da CNI. E esse episódio vai contar a história de uma Inditech, ou seja, uma startup que atende a indústria, que aplicou a sua tecnologia, o seu produto, resolveu uma dor, supostamente resolveu uma dor, e aí a gente vai checar se realmente resolveu uma dor de uma indústria. Quem está comigo, então, é o Paulo, da Harbor, e o Marcos Dillenburg, da Novos. Eu vou começar pelo doído, né? O supostamente doído. Marcos, bem-vindo ao Boteco 4.0. Espero que você aprecie bastante a tua cerveja doméstica. Infelizmente, a gente não tem cerveja internacional. Estou sendo sarcástico, é a melhor cerveja do mundo, uma das melhores. Marcos, qual era a dor que a Novos tinha quando ela decidiu receber esse cara aqui, o Paulo, e ouvir o que ele tinha para dizer? Bom, basicamente, a dor era saber o que estava acontecendo na produção. Tá? Nós temos uma característica de 500 modelos de produtos diferentes rodando na linha. Nós temos volumes nesses produtos absolutamente diferentes. Alguns podem ser fabricados 10 unidades por mês e outros 10.000 unidades por mês. E nós precisávamos garantir que estávamos tendo o melhor aproveitamento da nossa infraestrutura, do nosso maquinário, do nosso pessoal, que estávamos obtendo a melhor performance desses equipamentos, né? E a melhor performance não é a melhor performance possível, mas é a melhor performance aquela que é a prevista, né? E ainda garantir a qualidade do produto. Nós tínhamos, sim, alguns sistemas tipicamente baseado em Excel. Qual é a empresa que não tem trocentos Excel que se tu tirar mata a empresa, né? Nós tínhamos sim planilhas que controlavam tempos, controlavam até o OEE, mas numa totalização mensal, sem qualquer visibilidade online. E estávamos em busca de uma solução de rápida implantação, né? Até porque a transparência e visibilidade são os fundamentos, né, da maturidade da indústria 4.0. Então, essa foi a dor que a Harbor veio nos oferecer uma solução, e o bacana de baixo investimento inicial, que era outro requisito. Legal. Então a gente começou falando sobre o produto, a produção, a dor que a Novos tinha, mas eu esqueci de perguntar o que a Novos faz, o que a Novos produz. A Novos fabrica equipamentos para instrumentação e automação industrial. Estamos hoje muito voltados para a internet das coisas e a indústria 4.0, né? Então, produtos conectados. E a gente fabrica 100% dos nossos produtos em Canoas, Rio Grande do Sul. Exportamos para 50 países. Hoje, exportação é 50% do nosso negócio. Pô, que espetáculo. Então, tem uma outra palavra que você falou no meio da tua fala que eu não entendi, e o meu objetivo é que a minha mãe entenda todos os episódios. Então, Paulo, me ajuda. O que é o OEE? Vamos começar por aí. O OEE é uma medida padronizada para a indústria, que é Overall Equipment Efficiency, ou seja, a eficiência geral de operação do equipamento, que ele vai medir, vai dar um número de quanto você está extraindo daquele equipamento em relação ao potencial máximo dele. Então, só para dar um exemplo, você tem uma máquina que deveria fazer 100 peças por hora, trabalhou 8 horas e fez 400 peças, para não me complicar na conta aqui, ele teve um OEE de 50%. Então, essa é uma visão global de desempenho. Você ter esse número é importante, mas só esse número sozinho não te ajuda a melhorar esse número. 50% é ruim, quero melhorar, como que eu faço? Mas só para me ater à sua pergunta, o OEE é esse número de quanto eu produzi em relação a quanto eu poderia ter produzido num mundo perfeito.
Teve uma época no Brasil que as máquinas estavam bastante subutilizadas. Essa época é toda a época, né? Então, assim, cara, se eu tenho 50% de pedido, adianta alguma coisa saber que o OE é 50%? Tem várias situações que isso adianta. Em algumas, é só para você ficar mais triste, né? A gente já teve cliente, agora começando a falar da parte ruim, né? Então, a gente já teve cliente que dizia: eu coloquei o seu sistema e eu consegui melhorar a minha produção. Mas o problema é que antes eu tinha um turno de 8 horas e eu tinha demanda para trabalhar 6. Agora eu tenho a mesma demanda e eu faço em 5. Ou seja, eu continuo sem ocupar todo aquele pessoal, todo aquele turno. Então, nessa situação, ele falou: vou descontinuar o uso porque não está me ajudando. Meu problema é a demanda. Vou correr atrás disso. Depois que tiver cheia a fábrica, a gente volta a conversar. Essa honestidade que eu adoro no Botec 4.0, porque normalmente a gente ouve, não, isso aqui resolve todos os problemas, comece por aqui e tal, mas não, cara, tem cara que não precisa de saber o OE, certo? O que ele precisa é arranjar pedido, concorda? Exato. Você vai fabricar eficientemente e você quer vender, vai vender por um preço bom, mas se você não tiver para quem vender, não tiver essa demanda, aí você não consegue ter resultado daquilo de qualquer maneira. Né? Legal. E aí, me diz o seguinte, como é que você chegou nesse cara? Você está numa posição de fornecedor, está lá desenvolvendo o produto, e aí existem várias indústrias no Brasil inteiro. Florianópolis não é tão perto assim de Canoas, apesar de ser do sul do Brasil. Todo mundo acha que o sul do Brasil é uma coisa só, né? E Florianópolis não é tão perto assim de Canoas. Como é que você ficou sabendo dessa dor e como é que você chegou com a tua aspirina lá, o teu produto para resolver esse problema? A história com a Novus, ela começou por a gente se encontrou, digamos, se bateu em associações de tecnologia. Né? O Marcos esteve lá na ACAT, que é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, que é uma associação muito forte. Especificamente, a gente tem uma área de manufatura, que a gente atua muito fortemente, vertical manufatura. E o Marcos esteve lá para conhecer as novidades, a Novus muito ligada com automação, com IoT, foi ver o que existe nesse mercado. A gente se encontrou, conversou e deu match de duas maneiras, que depois acho que o Marcos vai falar também da parte que ele vende para nós também agora. Né? Ah, legal. Então, se você quer desligar o podcast, continua ouvindo, porque tem um acaso aí no meio. Então, já tem dois acasos. Né? O primeiro acaso é vocês estarem no ecossistema de inovação aberta da ACAT, se encontrarem e, a partir desse momento, o Marcos contar a sua dor e tal. Mas, Marcos, me diz uma coisa, cara. Você tem um pouquinho de coisa para fazer, né? Porque você é o principal executivo da Novus. E o que você estava fazendo no ecossistema de inovação, cara? Eu sei que Florianópolis é um lugar super legal para visitar, tem 42 praias, mas na ACAT não tem praia. O que você estava fazendo na ACAT? Bom, ela é o caminho para as praias do norte da ilha, mas não foi esse o motivo. Né? Cara, na verdade... Furou o pneu, na verdade? Furou o pneu e o Paulo me ajudar a trocar o pneu. Né? Não foi nada disso. Foi mais ou menos ali, acho que nós estamos falando de 2018, eu acho, Paulo. E foi quando a Novus começou o seu movimento de inovação aberta. Né? E desde lá eu tenho dedicado, assim, sendo pessimista, 40% do meu tempo para olhar para fora da empresa. Tá? Startups, tecnologia, seja lá o que for, 40% do meu tempo é fora da empresa olhando para oportunidades. Então, puxa, naquela época o Rio Grande do Sul ainda estava bem mal na temática inovação e o ecossistema de inovação em ebulição era Floripa, ACAT. Né? Então eu fui lá, tinha ouvido falar da vertical de manufatura, fui visitá-los, né? E aqui começa um pouco essa reciprocidade ou dualidade que o Paulo citou. Na verdade, eu estava... Como a Novus é também fornecedora de hardware, a gente fornece hardware que pode ser utilizado para monitorar máquinas para medir o OE. Então, esse match que acabou dando, e outra coisa assim, puta, que eu adoro é fazer negócio com quem tu fecha a empatia, né? E fechou uma empatia pronta com o Paulo, inicialmente com o Túlio, sócio do Paulo, e depois com o Paulo. E a gente começou a pensar junto. Eles tinham o Live MES, um software MES em cloud, as a service, né? Uma coisa moderna, e eu tinha um hardware IoT. Então a gente começou a conversar, por que não? Eu tenho um problema na minha fábrica e eu tenho um produto em desenvolvimento que eu gostaria, então, de validar junto com o teu software na minha fábrica.
Tá? E aí começou essa relação, né? Eles nos ajudaram a melhorar o nosso produto. Acredito que hoje, como usuários do LiveMesh, a gente ajuda a Harbor a melhorar o produto deles. Então acabou sendo realmente uma troca, né? Porque a Novos tem essa dualidade. Ao mesmo tempo que eu forneço produtos para a indústria 4.0, eu sou uma fábrica que consome indústria 4.0. Legal. E aqui eu tenho que fazer o glossário do episódio, né? Foi se falado em MES. Tá? O que é MES? A minha mãe quer saber. Mas, na prática, na maioria das empresas, é um monte de Excel solto. A maioria das Era empresas o que a Novos tinha, tá? gerencia sua produção com alguns Excel, que vai lá, bota uma fórmula, cada dia uma fórmula diferente, cada um preenche de um jeito, ele vai lá na fábrica, o operador está lá registrando o quanto ele produziu, quais as paradas que aconteceram, das 9 às 9h15 parou porque faltou peça de matéria-prima aqui, das 11 às 11h28 foi um treinamento que a gente foi fazer, mas o engraçado é que você passa na máquina ao meio-dia, nada aconteceu, não tem anotação nenhuma. Aí o turno acaba 1h30, você passa lá 1h15, tem anotação das 8, das 8h30, das meio-dia e 15, tudo isso o operador sabe 100% na cabeça, né? Só que não. Então, o que acontece é que nesse monte de Excel solto, você tem informação que demora para chegar, que não é acurada e que não é fácil de ser consumida. Né? Então, voltando agora para... Como é o nome da sua mãe? Roseli. Para a dona Roseli, ela fala inglês? Não. Então, o original de MES, só para esclarecer, é Manufacturing Execution System, ou, traduzindo para o português, para a dona Roseli, é Sistema de Execução de Manufatura. É um software, um sistema que vai acompanhar, desde que você gerou uma ordem de produção, ela foi para a fábrica para ser feita, você vai acompanhar a vida dessa ordem e o que acontece com as máquinas e com as pessoas durante a execução dessa ordem. Então, a parte de manufatura ou dessa execução desse pedido. Legal. Então, a gente aprendeu o que é o MES e também um outro jargão, um outro buzzword que foi usado pelo Marcos foi o cloud, certo? O que é o cloud computing? Cloud computing é a famosa nuvem. Né? O que é a nuvem? Eu preciso de recurso para rodar os sistemas. Eu já fiz implantação de sistemas que usa mais de 10 servidores num único cliente. Isso é muito caro. A partir da hora que você usa uma infraestrutura de um terceiro, que você aluga um pedacinho dessa infraestrutura, ele passa a ficar muito mais palatável, vale falar, que é uma palavra difícil. Tá, então, dá para engolir, vamos botar assim. Tá, deglutível. Né? Exatamente. E isso é que possibilita a gente atender uma quantidade muito maior de empresas, porque fica viável, um custo muito mais baixo, né? E você não tem que investir em infraestrutura. Mas, basicamente, a cloud é sistemas compartilhados de computação que você está usando via internet em vez de ter dentro de casa esse mesmo servidor. Excelente. Então, a gente já entendeu qual foi a infraestrutura, não foi própria, foi alugada, foi emprestada. Não foi alugada, né? Não foi emprestada, porque se paga todo mês por essa infraestrutura. Muito legal. Agora, já que a gente entendeu por que a Novos fez isso, vamos tentar entender como a Novos fez isso. Então, a gente já entendeu como é que o Paulo se encontrou com o Marcos. Então, eles se encontraram e tal. E aí você explicou a dor, o Paulo falou, cara, eu acho que eu tenho um produto para tal, mandou uma proposta comercial, tal, beleza. E a partir daí começou uma coisa chamada implementação, certo? Se eu não pulei nenhuma etapa, acho que a gente chegou na implementação. Como é para uma indústria, na prática, fazer a implementação de um sistema novo? Tá? Porque para mim, uma empresa hoje tem no mínimo 20 sistemas, sendo que deles 3 são usados e 17 ninguém tem ideia onde é que está a senha para entrar naquele negócio. Né? Não faz falta. Marcos, você foi lá e comprou mais um sistema. Foi isso que aconteceu. Então me explica a jornada da implantação na Vera. Vamos lá. Sim, é mais um sistema. Né? Certamente o sistema número 1 numa empresa vai ser o ERP, o CRM. E hoje, dentro da Novos, o MES está entre os 3 mais importantes sistemas que nós temos. Tá? Agora, implantar um sistema MES é 30% trabalho técnico, 70% cultura. Tá? Ou seja, se a empresa não tiver a cultura de
analisar, padronizar procedimentos, medir tempos padrão, trabalhar em melhorias de processo na medida que obtém informações, não buscar realmente obter o máximo que um sistema desse pode trazer, vai ser, nós estamos querendo falar aqui das coisas que dão errado, quem não tiver preparado para instalar um sistema MES culturalmente vai ter um problema. A Novos estava preparada. Tá? Então nós já tínhamos, sim, para todos os produtos, em todos os processos, nós já tínhamos procedimentos e rotas padronizadas, nós já tínhamos tempos padronizados e medidos, e foi realmente uma questão de a gente cadastrar isso tudo no sistema, porque nós iniciamos a implantação sem integrar com o nosso ERP, e eu acho que isso é um troço legal da gente explorar as fases. Tá? Então, no início, a gente lidou por um tempo com duplo cadastro, tá? Cadastrávamos os novos produtos, as novas ordens de produção no sistema MES, até que a gente foi colhendo os benefícios e depois fizemos a rodada de investimento de integração. Tá? Mas, realmente, aqui eu já vou atropelar e vou passar um pouco da pergunta do Cláudio, tá? Que o OEE, ele te entrega 3 perspectivas do teu processo industrial, tá? Que é a disponibilidade de máquina, ou seja, aquela máquina está disponível nos horários previstos, te entrega a produtividade daquela máquina, ela está produzindo o número de peças por hora, por minuto previsto, e entrega a qualidade, quantos % das peças são boas. Tá? Então, nós vínhamos de uma fase de monitoramento do OEE global, aquele número que lá atrás o Paulo disse, ele é legal, mas não te permite decidir aonde atuar. Então, o importante é ter o OEE simplesmente como um parâmetro para tu te comparar contigo mesmo um ano atrás. Mas para atuar, você precisa atuar na disponibilidade, na performance e na qualidade. E isso foi um shift cultural super interessante para nós. Eu não vou perguntar o que é shift. Tá até chato você fazer parte do glossário. A mudança cultural, né? Mas legal. Essa foi a visão do Marcos. Então, assim, 30% trabalho técnico, 70%... E demorou para a gente chegar em pessoas esse episódio. Normalmente a gente chega em pessoas em 5 minutos. A gente demorou um pouco mais para chegar em pessoas, porque é tudo sobre pessoas no final das contas. Então se fala em tecnologia e tal, mas na verdade transformação é sobre pessoas e digital é sobre tecnologia. Paulo, essa foi a visão do Marcos e eu acredito que vocês não combinaram, até porque você vai dar a tua visão. Como foi para vocês receber a Novos como cliente? Qual foi a dor da implantação pelo lado do provedor da tecnologia? Eu vou falar primeiro de uma maneira genérica. Primeiro, 100% correto, a transformação digital é muito mais transformação do que digital. O digital é fácil. A transformação é você dar informação para as pessoas, fazer eles, convencê-los, né? Não é fazer, porque você não pode forçar, senão você vira as costas, aquilo some. É convencê-los que é muito melhor trabalhar baseado em dados, você vai ter muito mais resultados do que trabalhar no achismo ou naquilo que eu sempre fiz desse jeito, é por isso que funciona. Né? Então, essa transformação depende de maturidade de cada empresa. Então, tem empresa que está muito longe disso e a gente precisa fazer um acompanhamento muito de perto e insistir com cada pessoa, com cada interessado que usa isso aqui. Tá vendo? O número agora está certo. Se ele está bom ou não, é outra história. Mas ele já está certo, você pode confiar nele. Para chegar no confiar, é a parte da implantação. Isso, muitas vezes, na prática, é a parte mais complexa, mais complicada, porque é onde você tem mais resistência das pessoas e onde você tem algumas resistências, algumas dificuldades técnicas também, que não pode ser ignorada. Você tem muitos modelos de máquinas diferentes, você tem jeitos de comunicação diferentes. A gente tenta fazer isso da maneira mais simples possível, com pouca informação, mas informação que faz muita diferença já na hora de analisar como é que está a produção e quais são as perdas que você tem. Mas falando agora especificamente da Novos, já era uma empresa que tinha muita maturidade. Então, a partir da hora que a gente conseguiu ter a informação confiável, entregou na mão deles,
absorveram aquilo lá como uma esponja, para usar a metáfora de sempre, e fizeram um uso muito bom disso, né? Então, a transformação na Novos foi muito mais fácil do que a média das empresas que a gente encontra. O digital também foi facilmente implementado lá. Tá? Até o Marcos tinha falado aqui de fases, né, de implantação. Então, normalmente, o que a gente faz primeiro é trazer a informação da produção, a máquina está funcionando, está parada, quanto ela está produzindo, que ritmo ela está produzindo. Primeiro, para ter esse dado confiável, para só depois integrar isso com um RP, porque, sem desmerecer o MES, porque ele está chegando depois, né? Mas o RP já está lá, ele é o dono do pedaço e ele é extremamente importante, né? Se eu dou uma informação errada no RP, fura meu estoque de matéria-prima, eu vou vender coisa que não tenho no estoque, ou eu vou produzir de novo aquilo que já está cheio de peça lá no estoque, né? Então, é um passo muito saudável e muito bom que se ajuste. Eu tenho que acreditar que o número de verdade é o número que está no MES. Depois, eu vou fazer essa integração com o RP para evitar, digamos, consequências ruins de dar um passo maior que as pernas, né? Então, querer dar um pulo muito grande. Paulo, grande parte da tua resposta, você falou muito nessa questão do acompanhamento da implantação, de você estar ajustando aquela máquina específica. Então, existe uma personalização, uma customização, um trabalho que não é simplesmente o cara clicar lá e passar o cartão de crédito e ele está usando o sistema, certo? Normalmente, isso é encarado muito mal num ecossistema de inovação. Ou seja, isso não é escalável. Isso é um pênalti que uma Inditex paga porque ela se desvaloriza pelo fato de ter que ajudar o cliente. Então, assim, você tem que vender aspirina. Você não pode ir lá e indicar para o cara o horário para tomar e acompanhar se ele está realmente tomando, e se o tratamento está dando certo, você tem que pivotar ou mudar de remédio. Realmente isso é uma dor. E por que você fica nesse lado, né, o patinho feio das techs, que a Inditex é um patinho feio das techs? Por que se fica nisso? E por que você acredita ainda em dar a mão para o cliente e ajudar ele nesses primeiros passos? Assim, é moda falar de propósito, né? Agora tudo, mas a gente realmente, a empresa Harbor tem um propósito de melhorar a eficiência da indústria para que a indústria sobreviva, né? Se a empresa, cada cliente nosso não cuidar e for ficando para trás, vai vir alguém mais rápido, mais eficiente e vai matar essa indústria, essa empresa. É verdade, a gente tem um pênalti. Depois você vai explicar por que é pênalti, já que você não, o glossário tem que ser só comigo. Não, essa você vai explicar. A gente tem um trabalho inicial, a gente tem mais atrito aqui. Ou seja, eu não consigo sair correndo e realmente multiplicar isso muitas vezes. A gente precisa fazer isso porque, no fim das contas, eu tenho que trabalhar com informação. E essa informação eu tenho que ser data-driven, ou seja, seguir dados, né? E se eu não tenho esse dado, eu não tenho como ser orientado a dados. Eu tinha dois caminhos. Esquece e vai trabalhar com outra coisa que seja mais simples, né? Ou a gente tem que otimizar o máximo possível essa parte, mas tem que fazer. E, de novo, a gente pega muito na mão porque é preciso fazer a transformação. O modelo que a gente trabalha, que é um modelo de SaaS, é diferente do modelo de vender uma licença. Eu sempre uso uma analogia aqui, que se eu tenho um vendedor de esteira ergométrica, bate na tua porta e te convence a comprar aquela esteira, você compra, o vendedor vira as costas, está feliz, a parte dele está feita, ele ganhou o dinheiro dele. A nossa proposta é que eu vou bater na sua porta e dizer, quer alugar uma esteira? Se você quer alugar, você não precisa desembolsar o dinheiro. E a hora que você não gostar mais da esteira, a hora que você vê que ela está virando cabide, você me devolve. Isso é o SaaS. Você não vende aquela coisa e não se preocupa mais com o cliente. Você tem que manter ele ativo. Então, como a gente precisa que a transformação aconteça, junto com a esteira, eu dou um serviço de personal trainer virtual para ele, né? Eu vou acompanhar a esteira dele, se ele está caminhando. Ele sobe na esteira, eu sei se ele emagreceu, engordou. A maioria das pessoas compra esteira para perder peso, né? E eu vou conversar com ele. Vou usar o Marcos como exemplo aqui.
Essa semana o Marcos andou só 2 quilômetros. Eu vou ligar para ele e vou dizer, ô Marcos, tudo bom? Cara, comprar essa esteira e fazer só 2 quilômetros não serve para nada. Né? Vamos dar a real aqui. Vamos combinar que para a semana que vem você vai caminhar 8? E aí eu pego um compromisso dele, não é que eu consigo puxar ele pela orelha, botar em cima da esteira e fazer ele caminhar. Mas ele assumiu um compromisso moral comigo, ele vai ficar com vergonha de quando eu ligar de novo. Pois é, Paulo, não deu porque choveu muito, faz barulho na janela, eu não gosto de caminhar com barulho de chuva. Né? Eu tenho que forçar ele, entre aspas, a estar usando para ele não me devolver a esteira. Se eu deixar virar cabide, é um cabide caro, ele vai devolver para mim. Né? Então, esse trabalho de pegar pela mão e fazer a transformação acontecer, ele é até mais difícil do que pegar o dado da máquina, né? Mas ele é necessário e a gente fica feliz que isso aconteça porque a gente está realmente transformando a indústria a partir da hora que isso acontece. E, a partir da hora que isso acontece, a gente faz muito suporte para o grupo de WhatsApp, de Telegram, e aí entra várias pessoas da empresa, e aí você começa a ver eles discutindo entre si, isso aqui está ruim, poxa, chama a manutenção não sabe a importância que isso aqui tem para mim, corre aqui, vem para o cara, eles estão brincando comigo, né? Caiu a rede, não estou conseguindo ver o que está acontecendo. Então, a partir da hora que isso acontece, para a gente é uma enorme satisfação, porque o objetivo foi atingido. Eles estão trabalhando com dados, eles estão vendo aquilo, e não dizem, amanhã isso resolve. Não, eu quero a informação agora, porque eu quero agir rapidamente, eliminar esse problema o mais rápido possível. Então, é trabalhoso, mas dá resultado, tanto resultado de negócio, ou seja, a gente ganha dinheiro com isso porque o cliente permanece, quanto a satisfação mesmo de estar cumprindo esse propósito, de estar trazendo as empresas para um nível onde elas conseguem sobreviver. Vamos colocar assim. Legal. Então, primeiro, para traduzir pênalti, é uma penalidade, né? É alguma coisa que tira, que te prejudica. Pênalti não é bom? O cara bate e faz o gol? Não, pênalti é uma penalidade. Outra coisa que você trouxe é o SaaS, e eu vou me permitir aqui traduzir que o SaaS é um software como serviço, e que nada mais é do que um programa que você não compra, mas você aluga. Você paga igual o servidor na nuvem. Exatamente, o servidor na nuvem. Então, nesse caso, você está pagando por um serviço. A hora que você quer parar de se enganar com o teu preparo físico, você devolve a esteira. A hora que você quer parar de se enganar, que você está controlando a tua produção, você devolve o software. Certo? Legal. Marcos, é assim mesmo? Na tua visão, esse foi um benefício? Porque eu vou trazer o motivo da minha pergunta. Normalmente o SaaS, ele só entra como um modelo de negócio diferente. E eu acho que ele é muito mais do que o modelo... Não, eu tenho convicção que ele é muito mais do que o modelo de negócio, porque ele é um modelo de compromisso. Porque no caso da licença perpétua, você entregou, sai correndo e solta foguete. O cara que ficou com o pepino. Quem não tem um software ou um CD guardado em casa que nunca instalou, não sabe, deu um problema tal, e o cara não foi atrás. Não sei se vocês lembram que é CD, tem que fazer um glossário. Né? Mas daí não é para a dona Roseli. Então, ela vai lembrar até da cassete. Mas vamos lá. E aí, para a indústria, esse benefício você, na Vera, Marcos, lembra que a gente está no Boteco 4.0, que a gente só fala a verdade. Tá? Na Vera, você percebeu que o SaaS tinha essa pegada mesmo, diferente dos teus outros 15 softwares que ninguém sabe a senha? Bom, primeiro, dona Roseli, eu queria informar que a nuvem funciona mesmo em dias de céu aberto e sol, tá? Então não tem essa preocupação. Tá? Mas sim, o SaaS ele é muito mais do que um modelo de negócio, como acho que talvez tu tenha sido muito feliz na palavra de que ele é um compromisso. Porque nós, até como ser humano, é comum a gente comprar uma coisa que nunca usa. Agora, quando você aluga alguma coisa, você tem um boleto entrando por mês, né? Então, de imediato, já te gera um estresse a cada boleto que entra e você vê que não avançou, não fez sua parte. Né? E quando a gente começa a conectar isso, e aí eu vou me permitir divergir bastante da tua pergunta, porque eu queria voltar para o tema pessoas, porque ele se relaciona muito aqui com o tema engajamento. O SaaS engaja o financeiro, engaja a estrutura da empresa ao fornecedor. E isso acaba refletindo e permeando para o engajamento das pessoas. Eu vou pegar assim algum exemplo. Hoje, na Novos, se uma linha para e
E o tempo para ela voltar a rodar, e a Novos faz o seguinte: hoje, se tem uma não conformidade na linha, a linha para mesmo. E ela só volta a funcionar em hardware, tem um relé que não deixa ela funcionar, enquanto o cara não justificar o porquê parou, por quê. Não? Hoje, se o cara justifica e a linha, por qualquer outro motivo, não volta, o funcionário vai no supervisor e fica muito brabo. Porque, vai prejudicar o meu indicador. Tá? E esse indicador vai significar bonificação no fim do mês. Hoje, na Novos, a gente ainda atrelou os parâmetros do OEE à bonificação mensal dos colaboradores. Então, além do boleto para pagar num lado, tem o colaborador descobrindo se ele vai ganhar ou não 200, 300, 400 reais a mais naquele mês. Tá? Com certeza não é por isso que as pessoas estão engajadas, mas contribui para que as pessoas também digam: esse mês fomos mal. Por quê? O que nós vamos fazer junto para melhorar? O que nós vamos fazer junto para fazer jus àquele aluguel do SaaS? E não aquele software que tu pagou lá uma licença, paga lá seu 80, 100 mil dólares por ano para ter um ERP. Né? Então, realmente eu vejo o SaaS como engajador nesse caso. Excelente. E Paulo, me fala uma coisa. Se você for pensar no case da Novos, me parece um case com muito sucesso, certo? Esse case já foi propagado, inclusive, em televisão. Não sei se lembra o que é televisão, mas já foi propagado em televisão e tal. Está no YouTube também. No YouTube também. Então por isso que as pessoas assistiram. E Paulo, me fala uma coisa. O que deu errado nessa implantação? E que se não foi nessa, me diz o que deu errado em outras implantações. O que não é que deu, o que tem dado errado. Mas me fala na Vera, porque aqui a gente explora a cozinha da transformação digital na indústria. Tem duas coisas que são os problemas mais comuns. O primeiro, a gente já falou, é a parte de pegar os dados do hardware lá, da máquina ou da pessoa trabalhando. Primeiro, é engraçado, não sei se é engraçado, mas é a realidade que eu vou numa empresa e eles não têm dado nenhum, não sabem exatamente o que está acontecendo. Ele vai saber amanhã que o operador escreveu que foi 328 peças que ele fez. A hora que a gente vai fazer uma coleta, daí ele fica de olho em cima. Se a minha contagem deu 329, ele vai dizer: cara, não dá para usar, não está preciso. Né? Então, esse está relacionado ao segundo problema que acontece mais, é quando se quer dar um passo maior que as pernas. Eu já citei essa expressão antes, mas a transformação é transformar pessoas. Se você virar o mundo dela de cabeça para baixo de uma vez só, ela vai brigar, vai lutar contra aquilo, vai se segurar com as duas mãos no cinto de segurança, já é o que está segurando ela, e não vai participar, não vai colaborar. Então, é preciso ter um planejamento, manter um ritmo e saber que as coisas não vão se resolver numa semana. Mas você tem que estar acompanhando. A gente acompanha lá a maturidade de execução, maturidade de uso dos clientes, porque não é que eu vou me conformar que daqui a 3 anos vai funcionar. Não é isso. Mas eu não posso esperar que eu comecei na segunda, na sexta-feira vai estar tudo rodando bonitinho. Então, os dois maiores problemas que a gente tem é essa dificuldade, esse atrito, que é meu pênalti, aprendi essa palavra agora, que eu preciso pegar esse dado, isso às vezes é difícil, mas a gente todos tem solução. Aproveitar e fazer propaganda da Novos aqui, usando um hardware da Novos que facilita bastante essa coleta, na grande maioria dos casos, e depois essa ansiedade, né, muito comum, especialmente nessa geração nova aqui, que não tem calma de esperar as coisas acontecerem aos poucos. Eles querem um resultado, comprei hoje, amanhã eu quero ter perdido 3 quilos na esteira. Não é, isso eu vou perder 400 gramas por semana, está dentro do plano. Daqui a 2 anos eu vou estar bem pra caramba. Mas é muito tempo, você vai ter que mudar completamente o jeito de fazer, se você quiser fazer isso mais rápido, ter que entrar numa dieta radical, alguma coisa, que é difícil. Agora, você pode se adaptar à realidade, caminhar um pouco por dia, e isso vai trazer o resultado com o tempo, mas não queira emagrecer 2 quilos numa semana, porque não vai acontecer. Legal. Aqui ficou bem legal o que se trouxe de problemas, e esses problemas estão relacionados a terceiros. Né? E eu quero ainda voltar para ti e te dar a chance de você falar de um problema interno da empresa, alguma coisa que acontece. Por quê?
Porque eu acho que é o grande barato do Boteco 4.0 a gente falar das nossas próprias dores. Né? Então me conta aí uma dor da Harbor que você passa nesse teu desafio de criar uma Inditec, de levantar do zero um produto. A primeira coisa foi achar que produto que era, né? Então, começando lá do começo, né? Você falou que queria um produto que estava no site, o cara olhava, digitava, botava o número do cartão e aquele dinheiro ia cair sozinho toda semana. A gente meio que se iludiu que ia chegar na coisa não exatamente assim, mas mais perto, né? E isso foi uma primeira dor, de caraca, vamos continuar com isso ou não? Porque não é assim tão fácil. Teve esse atrito bem forte. No dia a dia, a gente tem uma parte de acompanhar resultado de cliente, de colocar, que também é trabalhoso, especialmente no começo da jornada de cada cliente. Né? Então, às vezes acontece uma pororoca de problema, junta um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente fica louco lá, correndo atrás de conseguir dar resposta para todo mundo rapidamente, como a gente gosta de fazer. E tem outra coisa que é uma dor nossa, que é os clientes que querem um produto com preço de produto, mas que é customizado, é a cara deles. Então, especialmente clientes maiores, falam, cara, mas se não tiver essa tela aqui com uma luz roxa lá no canto, não serve para mim. Né? Então, essa é uma dor que muitas vezes a gente acaba sendo, entre aspas, obrigado a seguir, né? Porque são contas importantes, eu não vou dizer que não, qualquer um que vem aqui eu só vou fazer se for do meu jeito. Não. A gente tem que atender cliente. E, aliás, tem cliente é a parte mais chata de ter empresa, né? Se pudesse ter empresa e não ter cliente, ia ser bem mais legal. Só que isso tira foco da gente. Eu quero desenvolver o meu produto. Pô, mas eu não posso perder aquele cliente, eu vou ter que tirar uma pessoa que estava lá fazendo um negócio que todo mundo vai usar para um cliente que só aquele vai fazer. Acho que se eu fosse citar as coisas que mais incomodam a gente e que dificultam a nossa vida, seriam, depois dos clientes, né, essas coisas que o cliente traz. Né? Tá, e agora eu vou fazer não é um glossário, é um parênteses, tá? Clientes da Harbor, clientes do Live Mass, foi um sarcasmo, é brincadeira. O Paulo não odeia vocês. Tá? Então, eu vou deixar registrado. Mesmo os que pedem customização, tá? É só porque o Cláudio me forçou a falar uma coisa ruim, não tinha nenhuma, eu tive que inventar uma. Isso, aqui. Inventou que você, mas não eu tô nesse grupo e não parti para cima Isso dele. É verdade, né? Então, tem mais bem. essa aqui. A partir de amanhã não, segunda-feira vai ter muito churn, né? Churn é cancelamento de contrato, porque, afinal de contas, o Paulo falou que não gosta dos seus clientes. Estou brincando, gente, né? Todo mundo sabe que aqui tem muita brincadeira. Marcos, agora ele contou, e parabéns pela coragem, né, de contar essa dor. Marcos, me conta a dor da indústria, cara, porque até agora essa implantação é a mais maravilhosa do universo, tá? Mas o Paulo já falou que tem as suas dores. Me conta a dor lá da Novos, quando você chega e fala, top Goela Down, vamos implantar o MES. Eu, cara, o quê? Conta isso. Cara, apesar da gente já estar ou já estava em um nível de cultura, de produtividade, competitividade elevado à época, tínhamos ainda muitas barreiras a vencer. Então, acho que é interessante eu ilustrar isso em que ordem o nosso OE foi melhorando. Tá? Assim, só para vocês terem uma ideia, né? O OE, na verdade, é o produto de 3 números menores que 1. Tá? Então, se a tua disponibilidade é 90%, se a tua produtividade é 90% e tua qualidade é 90%, o teu OE é 70%, tá? Que é 9 vezes 9. Então, na Novos, nos primeiros meses, o ganho foi em disponibilidade. Ou seja, nós começamos a verificar, obtivemos um OE, não foi um número lindo nem maravilhoso, mas foi um número, como o Paulo disse, confiável. Estabeleceu o benchmark de nós contra nós mesmos. Benchmark, dona Roseli, é um padrão de qualidade, é o nível que você tem hoje, ou então poderia ser um benchmark de um concorrente, que é o nível onde você quer chegar. É uma referência. Uma referência, dona Roseli. Tá? E estabelecido esse nível, nós olhamos, né, para os 3 componentes que multiplicados resultam em OE
e vimos que a maior oportunidade estava na disponibilidade. Aliás, instalar um sistema MES e não tomar ações em cima dos números é a mesma coisa comprar uma Ferrari e nunca andar numa autobahn alemã aqui. Tá? Então, atacamos disponibilidade e fizemos uma série de processos de melhoria contínua totalmente focados em disponibilidade. Até que a disponibilidade convergiu para um novo patamar em que a melhoria começava a se tornar mais difícil. Hoje nós estamos na fase da produtividade. Tá? Então a gente já conseguiu levar a disponibilidade para um nível razoável, agora é garantir que todas as linhas de produção, nós temos 7 centros de trabalho, né, Paulo? Acho que a Novos tem 7 centros de trabalhos monitorados pelo LiveMass, que todos eles atinjam uma produtividade de acordo com a produtividade prevista. Né? A qualidade sempre foi um número bastante alto na Novos. A gente trabalha lá com 99% de produtos bons. Então, esse é o último que a gente deixou para trabalhar. Esse já estava num bom parâmetro. E hoje a gente vem buscando produtividade, tá? E cada situação dessas você mexe num vespeiro. Tá? Quando você vai atacar disponibilidade, você começa a mexer com o assunto de intervalo para café, o cara que faz corpo mole na hora de setup. Né? Então, a disponibilidade mexeu alguns setores da empresa, tirou o pessoal da zona de conforto. A manutenção, que demora 5 minutos para chegar. Manutenção, o almoxarifado, que deixou de alimentar a linha no tempo adequado. Né? Então, você foi agitando, vamos dizer assim, os ecossistemas. Hoje, a produtividade, ela começa a mexer muito até com o pessoal de desenvolvimento de produto. Porque, esse produto aqui, de vez em quando, falha no teste porque vocês projetaram mal alguma coisa que o produto roda no teste e cai a produtividade. Então, a gente começou a cutucar outros vesperos. Né? Começou a cutucar pesquisa e desenvolvimento, né? Começou a cutucar também a própria área de qualidade, porque muitas vezes você perde produtividade por uma falha de qualidade. Então, nós desenvolvemos uma série de planos de ação. E hoje temos bem forte também os planos de ação em cima de qualidade de produto. Então, na Novos, hoje a gente dispara, a partir de disponibilidade e produtividade, dispara um time de engenharia de processos. Problemas de qualidade dispara um time de engenharia e qualidade de produtos. E todas essas áreas envolvidas tiveram que sair da sua zona de conforto, tiveram que se comprometer. Então, hoje o pessoal tem agenda, qualidade, supervisão de produção, PCP, pesquisa e desenvolvimento, tem acesso ao sistema MES, pode ver como cada produto está rodando dentro da empresa. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marcos antes, que me deu medo agora. Ele já melhorou a disponibilidade. Está melhorando a performance e qualidade não vai melhorar muito, porque ele já disse que é muito bom. Daqui a pouco você vai deixar de ser meu cliente? Isso, daqui a uns 3 meses eu acho que a gente está gravando isso para te trazer essa notícia. Só porque eu falei que não gosto de cliente, vou me livrar de um, graças a Deus? Não, assim, Paulo, a gente está há quanto tempo com o LiveMass na Novos? 1 ano e meio? Acho que um pouco mais. Talvez na pandemia. 2 anos. Cara, quando tu tá diante de um monte de problema, tu usa Pareto, né? Então tu vai e ataca as coisas mais relevantes. Hoje, eu diria que nós acabamos o primeiro ciclo de atacar o que era mais relevante em disponibilidade, em performance e em qualidade. Só que agora, cara, melhoria contínua é para sempre, né? Tá, então as frutas baixas já pegou todas. Todas. Agora vai ter que pegar uma escada para melhorar. É isso aí. Legal, essa notícia é boa. Eu queria que o Marcos falasse diferente. Eu vou falar para ele o que eu queria que ele falasse agora. Vamos lá. Não combinou nada mesmo? Pois é, então. Agora tem que corrigir, caramba. A gente... Só porque você tem uma balança, você vai lá, você se pesa, faz esforço, se pesa, vai, tá vendo o resultado. Cara, cheguei no meu peso-alvo. No meu caso, lá, 76 quilos. Se eu jogar a balança fora e nunca mais me pesar, quanto tempo eu vou ficar no 76, né? Provavelmente isso não vai dar certo. Então, o que eu queria que o Marcos falasse era assim,
Eu vou te ensinar depois, outro dia você fala, tá? Próxima oportunidade. Obrigado, estou aqui para aprender com vocês. É que você precisa, depois de chegar num tempo, você continua a acompanhar, senão a coisa volta para o confortável que era antes. Você perde aquele teu ganho porque você parou de acompanhar. Mas eu estou bem longe dessa fase de só acompanhar. Tem muita melhoria a ser feita. A gente buscou os saltos em cada... Principalmente, assim, até dando números, na disponibilidade nós saltamos coisas da ordem de 60 e tantos por cento, 60 alto, quase 70% para 80 e tantos por cento. Na produtividade nós saltamos de patamares aí de 80% para 90 e tantos por cento. Demos os saltos de 10 pontos percentuais. Agora nós temos que perseguir os saltos de 2. Esse primeiro salto é o fácil, né? Aquele primeiro peso que você perde e tal, e agora vem a fruta tá mais alta, né? Legal. Pô, muito legal. Eu aprendi um monte sobre MES hoje. Aprendi, inclusive, o que significa MES. E eu queria explorar um outro assunto, já que a gente está na feira de Hannover. A Novos está com stand aqui, mas não é em 2023. A Novos está aqui há mais de 2 décadas, certo? E eu queria que você contasse para a gente, porque todo mundo aqui está falando muito sobre internacionalização, sobre a janela de oportunidade que se abre no Brasil, para o Brasil voltar a ser um ator, um protagonista nessa área industrial. E eu queria te saber o seguinte, Marcos, como é que foi a internacionalização da Novos em 2 minutos? Uau! Se é para ser em 2 minutos... Bom, a primeira vez aqui em Hannover como expositores, 1994. Tá? Neste período, salvo o vulcão da Islândia, a gripe suína, a pandemia do Covid, a gente esteve aqui 23 vezes como expositores. Tá? E aqui foi a grande escola de internacionalização. Os primeiros 10 anos só levamos porrada. O produto não serve, o teu preço não serve, a tua abordagem de mercado não serve. Mas a cada feira nós voltamos e voltamos melhor no ano seguinte. Essa é uma feira em que a gente nunca buscou fechar um negócio na feira, a gente sempre buscou networking para abrir canais comerciais. Tá? A feira de Hannover não é uma feira para tu fechar negócio, é uma feira para tu realmente te conectar com o mundo, e ela foi a nossa escola. Tanto do ponto de vista de qualidade de produto, de tendências tecnológicas, de entender o mercado global, tá? A ponto de que nós tivemos um caso de um cliente na Polônia, que depois de nos ver aqui 8 anos seguidos, entrou no nosso estante e disse: agora eu estou pronto para ver o que vocês fazem, porque vocês já estão aqui há 8 anos, alguma coisa que presta vocês devem fazer. Então, assim, realmente a trajetória de internacionalização ela é uma trajetória difícil, ela exige algum esforço, alguns requisitos. O principal é persistência, tá? E Hannover tem sido, para uma indústria eletrônica voltada ao segmento industrial, tem sido realmente a grande vitrine para a gente. Legal, então teve muita dor nesse processo, e eu queria que você me contasse como é que foi ou o assassinato do vira-lata da Novos, ou mostrar que o vira-lata da Novos tinha o seu valor, porque foi muito legal uma conversa que eu tive recentemente que falou assim, cara, o vira-lata é um cara que não fica doente, é um cara que não precisa de cuidados especiais, não precisa de comida especial, dorme na rua, e isso é muito... tem muito valor isso. Então, na verdade, não é a gente matar o nosso cachorro vira-lata, é a gente mostrar o valor que tem ser um vira-lata. E aí eu queria que você, ou de um jeito ou de outro, contasse como foi esse processo de mudança da Novos, de uma empresa... Porque a síndrome do vira-lata, para explicar para todos, ele é a gente diminui o nosso valor de uma forma voluntária. Então não é alguém que vem e afirma que a gente é inferior. Somos nós mesmos, de uma forma voluntária, dizemos que nós somos piores, que nós não merecemos aquilo, que nós não podemos aquilo. Marcos, como foi esse processo? E seja muito transparente, porque a gente está exatamente nesse processo. Daqui a pouco o Paulo vai contar como é que está o cachorrinho dele. Cara, tem o famoso complexo de vira-lata, né? Ou que o gramado do vizinho sempre é mais verde que o nosso. Eu entendo que nós nunca nos vimos como um vira-lata, e sim como estar vira-lata por um tempo. Né?
E esse processo de aprendizado e contínuo benchmarking, glossário já introduzido, né, contra as grandes empresas internacionais, foi muito mais nos desafiando a fazer mais do que a nos trazer para aquela situação, isso não é para mim, eu não sou capaz. Né? Agora, tem momentos, sim, que tu desanima, né? Naquele 8º ano aqui em Hannover, sem conseguir desenvolver um único canal aqui na Europa. Poxa, quando tu começa a virar o primeiro cliente, aí tu começa a te empoderar, né? Então, assim, se eu tivesse que dizer quando que o vira-lata morreu, cara, ele não morreu. Acho que ele virou um camelo. O camelo é mais resistente que o vira-lata, eu acho, né? O camelo bebe um pouquinho d'água aqui, vai longe, né? Então, acho que a gente virou um camelo ali no início dos anos, talvez 2005, 2010, quando a gente começou a olhar, eu diria talvez 2005 foi um ano em que algo muito importante aconteceu para uma indústria eletrônica no Brasil. Nós passamos a exportar mais do que importamos. Nós nos tornamos imune ao câmbio. E, você sabe que o câmbio no Brasil é uma coisa altamente previsível, estável, né? Então, a gente se tornou absolutamente imune ao câmbio. A gente recebia mais dólar do que precisava gastar. Né? E ali a gente começou a se sentir empoderado. Né? E isso é fruto de uma visão lá atrás. Né? Se vocês lembram, o mercado do Brasil ficou fechado até ali, o Collor, 1991. Né? E a gente esteve sempre muito ciente que o dia que o mercado abria, a gente ia morrer. Né? Eu vendia um controlador de temperatura pelo preço de um carro. Hoje eu tenho um controlador de temperatura que eu entrego na Índia a $12. Tá? Então a gente estava muito ciente que isso ia reverter. Tá? E a estratégia que nós adotamos foi a seguinte: cara, não vamos nos preparar, nos entrincheirar para combater o importado aqui dentro. Vamos lá para fora cutucar o leão com a vara curta. E aí a gente foi para fora, porque, cara, antes do cara entrar no meu território e eu ter que defender, vamos lá atacar. E aí isso aconteceu aí ao redor, que foi realmente a primeira vinda, né? Nossa primeira vinda em 94 como expositores era, cara, vamos atacar os caras lá. Então acho que respondi aí, Cláudio. Não, excelente. E é muito legal quanto conectou com a história do Brazilian Indie Techs in Germany, que é o movimento de indie techs brasileiras sendo internacionalizadas na Europa. E o Big nasceu de uma das dores do Big foi que as empresas de base tecnológica brasileiras estavam perdendo desenvolvedores, perdendo caras comerciais, perdendo todo o seu pessoal, eu ia falar staff, mas todo o seu pessoal para as empresas gringas, né? Então, assim, os postos de trabalho foram internacionalizados, mas as empresas não foram internacionalizadas. E aí, então, uma das dores que causou o Big foi exatamente essa dor de, puxa, estamos perdendo desenvolvimento, vamos ficar para trás porque nós estamos perdendo time. Paulo, eu queria que você, então, dissesse como está sendo a sua jornada da forma mais terapêutica possível, utilize aqui como uma terapia gratuita, como está sendo a jornada de internacionalização da Harbor, né, através do Live Mass e através do Big. Primeiro, a Harbor já exporta serviços há vários anos. Então, a gente já tem a ideia de que vender serviço para o exterior é bom porque paga melhor do que vender no Brasil. Aí aconteceu o primeiro ataque, foi o contra-ataque do exterior contra a gente. Eles descobriram que contratar programador no Brasil é mais barato do que contratar programador na Alemanha. Então a gente começou, aí a pandemia foi um grande facilitador disso. O cara que trabalhava aqui na Alemanha não ia mais para o escritório trabalhar como programador, podia trabalhar de casa. Bom, se pode trabalhar de casa, faz o brasileiro mudar um pouquinho o fuso horário, nem precisa tanto assim, e ele vai trabalhar tão de casa quanto o alemão. O lag da internet, ou o atraso da internet não é assim tão grande, né? Então, dá na mesma eu contratar um brasileiro que é mais barato do que um alemão que é mais caro. Só que o único jeito de combater isso foi a mesma coisa que o Marcos falou. Então, vamos correr atrás de... Eu tenho que competir com quem paga em dólar e em euro. Vamos buscar dólar e euro para poder igualar um pouco esse jogo. Então, não é mais
a vontade está lá, a necessidade está lá, fazer não é fácil. Né? Não adianta dizer que, não, eu olhei o mapa, escolhi o país, fui lá e vendi. Né? Infelizmente, não é assim que funciona. Então, o trabalho agora dessa missão que a gente está fazendo é entender, como o Marcos puxou, muito mais olhar para o mercado, tentar fazer conexão, entender como isso funciona, para depois voltar de um jeito mais certeiro, mais preparado para saber o que eu tenho que fazer, quanto eu posso cobrar aqui. Eu posso cobrar mais do que no Brasil, mas é 5 vezes mais, é 3 vezes mais ou 1,5 vez só? Qualquer ganho que eu tiver, já é ganho. Essa missão vale muito como uma preparação e uma forma de a gente depois voltar e contar para as outras Inditex brasileiras como é que faz. Então, esperamos que quem vier depois da gente já tem uma picada aberta, já sabe mais ou menos como é que vai. Não vai ser fácil, vai ter crescido espinho de novo atravessado, você vai arranhar as pernas, vai escorregar na chuva, vai cair, mas já é mais fácil do que não ter nada. Então, não vai acontecer, a gente não acha que ano que vem a gente vai ter 50% da receita vindo da Alemanha, porque a gente veio nessa missão, mas a gente vai estar mais perto de trazer resultado de verdade do que a gente estava antes de começar aqui. Legal. Marcos, agora, para a gente finalizar, quando você foi lá na CAT, foi no começo lá do episódio, você contou que foi na CAT e você foi buscar uma solução, certo? Então você começou a beber ali da fonte da inovação aberta. Inovação aberta é quando você vai buscar uma solução fora de casa, reconhecendo que você não pode ser forte em tudo, e você vai buscar uma solução fora, e parece que você gostou dessa brincadeira, da brincadeira séria da inovação aberta. E aí a Novus é uma investidora em Inditex. Então, conta pra gente rapidinho como é que você saiu de uma empresa que foi buscar uma solução, uma empresa começou a investir em empresas de base tecnológica. O bichinho da inovação é contagioso, viu? E eu me sinto rejuvenescido hoje, envolvido com esses ambientes. Então, eu me digo que eu sou um cara de 18 anos com 40 anos de experiência prévia. Né? E quando a gente começou a ver os movimentos de inovação aberta, a maior parte das empresas fazendo a inovação em áreas periféricas ao seu negócio, tá? Vou resolver um problema do RH, da logística. Nós não nos contentamos com isso. Nós queríamos fazer algo no core business da empresa. E a gente começou a enxergar, e foi mais ou menos no mesmo momento em que nós tivemos uma certa crise de identidade. Quem somos nós? A Novus é uma empresa de solução ou é uma empresa de hardware? Né? E nós nos introspectamos e sim, nós somos muito bons em hardware de qualidade global. Só que o mercado hoje quer solução completa. Né? E para isso a gente precisa se associar. Né? E aí que sim, comecei a frequentar ambientes de inovação, eu e colegas, claro, começamos a frequentar ambientes de inovação para encontrar empresas como a Harbor, que poderia pegar um hardware da Novus, que pode monitorar uma linha de produção e ofertar ao mercado uma solução completa de gestão de manufatura em cima de sistema MES. E aí tu começa a pensar, puxa vida, quantas startups de software existem? 95% das startups aí são de software. Mercado, um segmento mais rápido, mais ágil, mais fácil de pivotar. E startups de hardware, uma minoria. E nós entendemos que nós poderíamos ser parceiros de startups de software que têm o hardware como um mal necessário. Ou seja, o meu negócio de software é habilitado por um hardware. E aí a gente começou a ver que a gente tinha 2 chances de ganhar. Fornecendo o hardware para essa startup e sendo investidor nelas, com elas crescendo, em algum momento a gente ou fazer um exit, ou em algum momento a gente fazer um follow-on e aumentar a nossa participação. Então começou essa estratégia de tentar ganhar nas 2 pontas. Pode-se falar que a gente gosta de dinheiro no boteco? A gente deve falar sobre isso, mas eu acho que o grande ponto é dizer o seguinte, além do dinheiro, o que você estava buscando? Porque eu acho que essa é a pegada. Porque se for só sobre dinheiro, é melhor vender cocaína. Never. Dona Roseli, never é nunca. Nunca. A coisa nunca é dinheiro, é diversão, é relação, é promover o país, é promover o estado, é promover a cidade de Canoas.
Só que o dinheiro que paga a conta no fim do dia, né? A gente tem que olhar e aquilo que você está fazendo, você tem que buscar o máximo para contribuir e ser retribuído por sua contribuição, e a melhor retribuição, além da satisfação pessoal, depois da satisfação pessoal, é o dinheiro. Então a gente realmente vem buscando startups. Nós somos uma empresa de médio porte, nossa capacidade, o nosso venture capital é que nem o salário do professor Raimundo, né? É pequenininho, é capital próprio que nós estamos tirando do giro da empresa para botar em startups. Mas a gente tem a primeira linha da tese é essa. Uma startup que precise de um hardware para avançar no seu modelo de negócio. E a gente vem encontrando, a gente tem aqui os colegas da Edro aqui, que também estão aqui, é uma das startups investidas. A Harbor acabou sendo muito mais um parceiro comercial do que uma investida, mas a gente também encara que isso tudo faz parte do processo de inovação aberta. E a gente vem, assim, hoje num ritmo de uma startup por ano. A gente começou a primeira investida, foi uma super early stage, tiramos os meninos de um banco de faculdade, criamos o CNPJ, botamos eles num projeto Embrapi, levamos o produto que vai entrar no mercado esse ano. Isso foi lá em 2021. Em 2022, investimos numa segunda, que é a Edro, que o Cássio está ali. E agora, em 2023, investimos numa terceira, que eu não posso anunciar publicamente ainda, porque ainda não deu. Mas daí fora do Brasil. É legal, eu tenho o privilégio de saber já, foi um investimento muito legal, porque, de novo, é internacional, então é internacionalização também no investimento. E, Paulo, o caminho do dinheiro de uma Inditec, o investimento é o mal necessário, o investimento faz parte do jogo, qual é a tua visão sobre isso? E lembra que você não está ditando a regra, você está dizendo só qual é o teu ponto de vista sobre isso. A gente, como não é propriamente uma startup, a gente tem quase que outros negócios, vamos chamar assim, a gente chama de outras verticais lá internamente. A gente viveu 23 anos sem o Live Mass. E a gente optou por fazer um bootstrapping, que quer dizer... O que quer dizer, na verdade, é se puxar pelo cordão da bota, né? Eu, como engenheiro mecânico, não falo isso porque não faz o mínimo sentido, né? Mas eu prefiro dizer que eu estou subindo numa corda sem ninguém fazer essa corda subir. A corda está parada e eu tenho que fazer a força para subir nela. Então, a gente tentou... O caminho que a gente optou foi se autofinanciar. Então, com o dinheiro que eu tinha de outras atividades e mais com a minha capacidade de me endividar graças a essas outras atividades, a gente investiu no desenvolvimento do produto. E isso, assim como internacionalização, o retorno não acontece da segunda para a sexta, né? Mas já está agora se pagando, e é muito legal a coisa do tal do crescimento exponencial. Você vê as histórias e, poxa, é legal, você fica feliz. Quando é com a tua empresa, é muito mais legal. Porque, além da satisfação, vem o dinheiro, né? Então, tem que ter a paciência, tem que ter o caixa para isso, porque não adianta só a paciência se não tiver o caixa para rodar. Mas a coisa, se der certo, se paga. Toda inovação tem risco. Então, quando a gente começou a discutir, vamos investir nesse produto, vamos fazer, eu estava brincando que a gente estava numa margem do rio, tinha que ir para outra, e tinha um negócio meio escuro ali no meio. Pode ser uma pedra ou pode ser um jacaré. Eu vou pular em cima e botar o pé ali. Se for um jacaré, eu estou ferrado. Eu vou afundar junto e vou ser mordido, né? Eu acho que era uma pedra. Então, por nosso caminho, deu certo. Por enquanto, está dando certo. A perspectiva é muito boa. É legal que está gravado e a gente vai poder ouvir depois e a gente vai descobrir se é um jacaré ou se é uma pedra, né? Então, eu queria agradecer aqui a presença de Marcos e Paulo no nosso Boteco 4.0 ao vivo, diretamente de Hannover. Fica para a história, né? Um marco aqui. E até o próximo episódio do Boteco 4.0. Obrigado, gente. Muito obrigado. Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da BI e Eucotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio.